Olá, como vai você? Tudo bem, graças a Deus? Olha, estamos em mais um programa Assunto do Dia, agradecendo a sua audiência e, é claro, contamos com a sua interação aqui no programa de hoje, hein? E na nossa entrevista, vamos conversar hoje sobre as dificuldades para dormir. E não perca o quadro O Direito é Seu. O advogado previdenciário, Dr. Dário Ambrosio, ele vai responder a dúvida da telespectadora Marta de Lima. E você quer alavancar a sua carreira? Confira hoje o Dicas do Consultor ao vivo com a presença do palestrante Júlio Pascoal. E ainda, informações sobre o trânsito, previsão do tempo, além de vagas de empregos e estágios no Há Vagas, além de notícias da internet com a Thalita Belo e também a enquete de hoje e muito mais. Olha, o pouco dinheiro no bolso é citado como a principal causa de dificuldades para dormir entre os brasileiros, hein? Uma pesquisa feita em 10 países com o objetivo de avaliar a qualidade do sono revelou que, no Brasil, 39% dos entrevistados têm problemas, ao ir descansar à noite por causa de preocupações financeiras. E 33%, ainda segundo a pesquisa, devido ao estresse no trabalho. Por aqui, realmente, esses problemas afetam mais gente, principalmente com relação à crise econômica que estamos passando. E na comparação com outras nações, o Brasil realmente está despontando. O estudo Sono, uma perspectiva global, esse é o nome da pesquisa, do estudo, analisou 7.817 adultos. E de acordo com o levantamento, 21% acham que a tecnologia também é o que mais preocupa o sono. No entanto, 67% dormem com o aparelho celular ao lado ali da cabeceira. E para conversar a respeito do assunto, sobre a questão da insônia, hoje contamos com a presença no estúdio do programa Assunto do Dia, do Dr. Alberto Moraes. Ele que é otorrinolaringologista do Hospital Português. E além dele, contamos com a presença aqui também do Dr. Décio Fraga. Ele que é psicólogo clínico e também está aqui conosco para esta conversa de hoje. E é claro, contamos com a sua participação, com a sua audiência. Agora a gente vai conferir rapidamente a uma reportagem com a Joyce Fernanda, que vai nos mostrar um pouco da história da Maria José. Vamos acompanhar. Depois de um dia cansativo, nada melhor do que cair na cama e dormir, não é? E no dia seguinte, com as energias renovadas, estamos prontos para mais um dia de trabalho. Infelizmente, 69% dos brasileiros não podem dizer o mesmo e avaliam o seu próprio sono como ruim ou insatisfatório, segundo um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa e Orientação da Mente, divulgado no início do ano. A dona de casa, Maria José, de 49 anos, há 16 não sabe o que é ter uma noite de sono. O pessoal vai dormir e eu fico bolando pra lá e pra cá. Os olhos secos, penso um monte de besteira e tento dormir, balanço a perna, balanço o braço dói. Dá 1 hora, dá 2 horas da manhã e não sono nada. E quando ela pensa que vai dormir... Aí já tô naquele pensamento que tem que me levantar. É complicado. A vida de Dona Maria sempre foi bem agitada. Aos 10 anos de idade, ela já ajudava a tia nas tarefas domésticas. E quando ela casou, não foi diferente. Hoje, ela acorda bem cedo, bem cedinho, para poder fazer os doces que dão sustento da família. Não é isso, Dona Maria? Com certeza. Eu criei meus filhos fazendo doce, ajudando meu marido a fazer os doces com ele, para ele levar para a praia. Mas estou contente. Estou seguindo, mesmo com todas as dificuldades. Minha filha doente também, meu marido também é doente. A senhora acredita que foi essa sua vida agitada que trouxe um pouquinho desse problema de saúde, de um desses problemas de saúde, ou todos esses problemas de saúde que a senhora tem, a questão do diabetes? Não tinha problema nenhum. Hoje em dia eu vivo sofrendo por conta disso. Não consegue dormir? Não consigo dormir. Apesar de tantos anos convivendo com a insônia, Dona Maria só procurou o médico em janeiro deste ano, que logo passou comprimidos para que a doceira conseguisse dormir. A dona de casa deveria tomar um comprimido por dia, mas ela diz que não segue a recomendação à risca e conta o porquê. Para não ficar dependente dele, mulher, porque eu já tomo de pressão, que é todo dia. São 3 por dia, 2 de manhã e o resto do dia até 10 da noite, dependendo deles.
Por conta disso, Dona Maria recorreu aos métodos naturais. Era o chazinho, mas não tem jeito. Camomila, erva doce, canela, maçã, aquele sachêzinho, maçã com canela, cidreira, que eu gosto muito de cidreira, mas não tem jeito. Hoje a doceira espera a realização do seu maior sonho. Eu queria me deitar e dormir e acordar no outro dia lá para o meu dia, mas não tem esse prazer de chegar a dormir, porque eu não aguento também estar na cama direto. Ô, Dona Maria, se Deus quiser, esse dia vai chegar, viu? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Tá aí a história da Maria José, né? Agradecemos aí a repórter Joyce Fernanda pela matéria. Bom, uma pesquisa do IPOM constatou o seguinte: quais são os principais problemas que vêm tirando o sono do brasileiro? A gente apresentou aqui rapidamente algumas delas, e a questão da crise econômica, problemas financeiros têm tirado mais o sono aí dos brasileiros. Preocupações com problemas familiares também representa 50% e o estresse 40%, além de dificuldade de se desligar dos estímulos eletrônicos, né? Celular, o tablet, também a televisão, enfim, estão no topo das razões para surgirem ou desencadearem né, os problemas com o sono. Bom, e temos uma pergunta para fazer para você, uma pergunta bem simples, uma enquete aí que temos, né? A pergunta é a seguinte: você costuma ter insônia? Você costuma ter insônia, problemas para dormir? Bom, você liga para a gente participando aí da nossa pesquisa de hoje, através da nossa linha interativa 0 operadora 81 3424 1977. Eu disse 3424 1977. Participa da nossa enquete e aproveita para deixar a sua dúvida com a nossa produção. Além da nossa enquete, da nossa linha interativa, você também dispõe da nossa fanpage para enviar sua mensagem e participar aqui ao vivo do nosso programa. Olha só, facebook.com/assunto do dia é o nosso endereço lá na nossa fanpage. Você visita, posta sua mensagem e interage conosco. E também, olha só, temos uma novidade, começou essa semana, temos um número telefônico, né, do WhatsApp, um número para você enviar a sua mensagem. O número é o seguinte: 9920 39 435. 9920 39 435. Você pega esse número aí, salva no seu celular e envia a sua mensagem para a gente. Não esqueça de, ao enviar sua mensagem, se identificar, né? Colocar seu nome, seu bairro ou a cidade, tá bom? Não deixe de participar e, é claro, também colocar o seu nome e para a gente ter o maior prazer de mencionar a sua participação aqui ao vivo. Bom, eu quero agradecer primeiramente aqui aos nossos convidados pela presença mais uma vez aqui no programa Assunto do Dia, começando aqui pelo Dr. Alberto Moraes. É um prazer mais uma vez recebê-lo aqui no programa. O prazer é meu, Felipe. É sempre bom estar aqui. E também agradecemos ao Dr. Décio Fraga, né, que sempre atende também aos nossos pedidos aqui, ao pedido da Rede Brasil. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, Felipe. Muito bom estar aqui de volta, falando de um tema tão importante que é a insônia. E eu acredito, não é? Até pelo estudo que a gente apresentou rapidamente, tem outros estudos. Aqui o programa hoje está cheio de estudos. Daqui a pouquinho a gente vai mencionar alguns deles. E a gente vai tentar trazer aqui algumas reflexões em cada um deles em particular. Mas nesse caso que a gente apresentou aqui, né, o do IPOM, né, que foi feita essa pesquisa, mostrou que no topo da tabela, com relação a tirar o sono do brasileiro, está a questão das dificuldades financeiras, não é? E há outros problemas também que a gente já pontuou aqui, inclusive, doutor Décio. Mas o senhor acredita que, de fato, não é, os problemas financeiros, as preocupações com as finanças, os débitos, as dívidas, isso tudo tem tirado, de fato, o sono do brasileiro, não? É uma coisa que está bem na atualidade, né? A crise financeira ela tem afetado todas as camadas da sociedade. E a gente pontua como sendo o estressor, não é, mais importante do momento. Mas também a gente verifica que o estresse e a insônia é um fator muito
da cidade, né? Da cidade. É o urbano. Você vê que a correria do dia a dia, inclusive antes de entrarmos aqui no programa, eu estava conversando aqui rapidamente em off, não é? Com o doutor Alberto Moraes, a gente até concordou, né, também com o doutor Décio, essa correria do dia a dia, né, trânsito, estresse, cobranças sociais, cobrança, não é, das mais diversas, e tudo isso vai saturando, vai fazendo com que a pessoa fique mais preocupada, tente render mais e às vezes não consegue porque há um limite para cada pessoa, né? Enfim, tudo isso, né? Essas mudanças também, a questão do ponto de vista econômico, político e tudo mais, vai somando, é uma associação de fatores ali. Isso faz com que de fato a pessoa possa perder aí um pouco esse controle, não é isso, doutor Alberto? O senhor acredita nisso também ou não? Sem dúvida, esse estresse desencadeado principalmente na zona urbana, que tem tirado o sono aproximadamente de 20%, 20 a 25% dos brasileiros, eles têm algum problema de insônia, que é o que nós chamamos de insônia secundária, que é aquela insônia que ela não, por si só não é a doença, mas é reflexo de outros componentes, como por exemplo o estresse e a ansiedade, e que vai gerar outros problemas, porque no que você não dorme bem à noite, no dia seguinte você não vai render bem no trabalho, você vai ser repreendido pelo seu chefe, você vai então receber uma sobrecarga maior de estresse e, consequentemente, vai dormir cada vez menos. Se não houver um trabalho nesse sentido de controle da sobrecarga de estresse, a tendência é o agravamento do quadro, cada vez mais. Olha, um estudo feito pela Northwestern University dos Estados Unidos destacou o seguinte, que pessoas com diabetes, né, e também outras doenças correlacionadas, têm mais dificuldades aí de ter um sono mais controlado, dificuldade de ter um sono insuficiente. E quando desenvolve um sono indeficiente, desenvolve uma maior resistência insulínica, não é? Que chamam, inclusive, tornando o controle da doença mais difícil. Os pesquisadores monitoraram o sono de pessoas com diabetes por 6 noites. Os participantes que tiveram um sono de má qualidade tiveram um aumento de 23% nos níveis de glicose no sangue e 48% nos níveis de insulina. Os pesquisadores ainda concluíram que portadores de diabetes que dormem mal tinham 82% mais resistência insulínica, né, que os portadores com sono de qualidade. Tá aí uma outra pesquisa importante. Como vocês analisam, por exemplo, essa pesquisa? Há muita gente que hoje tem diabetes, né, às vezes até é pré-diabético, que chamam, né, usa essa expressão. O que o senhor poderia dizer, doutor Alberto, com relação a isso? Veja, durante o sono nós liberamos dezenas de hormônios, de substâncias químicas que só são liberadas durante o sono. E o sono, ele tem várias fases. Nós chamamos do sono uma fase mais superficial, a fase 1, a fase 2, a fase 3, o sono REM. Então o sono tem várias fases. E cada fase do sono existe a liberação de substâncias que são importantes para o bom funcionamento do nosso organismo. Quando nós temos um sono de má qualidade, obviamente, essas substâncias que naturalmente deveriam ser liberadas não são. Então, a gente vai começar a ter um metabolismo funcionando de uma maneira diferente. Então, não é apenas a diabetes, mas também aumento da pressão arterial, aumento de vários outros sinais clínicos que vão indicar uma piora por conta de um sono de má qualidade. Agora nós estamos falando aqui mais de adultos, mas é possível, doutor Décio, uma adolescente, uma criança perder sono? Há fatores ambientais, há fatores externos que podem contribuir também nessa faixa etária ou não? É possível sim, e a gente sabe que toda desorganização orgânica e psíquica vai provocar insônia. Então, as crianças hoje, elas vivenciam uma cobrança muito grande. Né? Os pais querem que ela atinjam o objetivo de passar no vestibular, de passar de ano. Né? Os compromissos são assumidos muito cedo. Né? Ela vive num meio competitivo muito grande. Então, isso realmente tira essa qualidade de vida, né? Que vai interferir no sono e que se torna um desencadeador de outras situações. Uhum.
Muito bem, doutor Décio. Eu vou pedir licença aqui rapidamente. O doutor Alberto vai inclusive aqui, ia trazer uma reflexão, mas eu vou pedir para ele segurar um pouquinho aí essa reflexão. No próximo bloco a gente vai lembrar aqui do doutor Alberto Moraes trazer essa reflexão rapidamente. Vamos agora conferir juntos, né, a previsão do tempo para hoje aqui em Pernambuco. A previsão para a região metropolitana é de sol, com aumento de nuvens de manhã e pode chover a qualquer momento. Você confere a imagem da capital pernambucana, uma excelente imagem aí, né, do William José, não é, participando aí. Né, em Recife, a máxima prevista é de 27 graus. Em Goiânia, a máxima é de 26 e a mínima pode chegar a 21. Já em Paudalho, a máxima prevista é de 25 graus. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo e eu peço esse tempo, né? Daqui a pouquinho a gente vai entrar aí com informações, né, do Emerson Pereira, que está ao vivo em um outro ponto da cidade, conferindo aí, né, uma queda de uma árvore, né, que provocou um acidente. E a gente pode observar que me parece que este mês, né, de julho, agosto, são meses de muito vento, né? Expectativa de muito vento aqui na região. Daqui a pouquinho a gente vai voltar. Ah, sim, está ok. Ele já está ok para entrar conosco devido aos ventos fortes, né, que atingem o Grande Recife. Desde ontem, inclusive, várias árvores caíram durante a madrugada. Não só árvores, postes, enfim. O repórter Emerson Pereira está ao vivo em um desses locais. Emerson, é com você. Olá, Felipe, muito bom dia a todos que acompanham a programação da Rede Brasil. O assunto do dia, pois é, fortes rajadas de vento que atingiram o Recife, a região metropolitana, também outros estados aqui vizinhos a Pernambuco e que deixaram um rastro de destruição em alguns pontos. Agora a nossa equipe está na rua Major Codeceira, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. E olha só o que encontramos, uma árvore centenária caiu no final da noite de ontem, era por volta das 10h30 da noite. Os moradores contaram que essa árvore caiu, atingiu o poste, o Williams Freire, nosso cinegrafista, mostra agora ali, e atingiu parte do teto daquela casa. Quem mora ali é a dona Elza Sayaka. Ela estava no momento em que caiu a árvore. Foi um susto, dona Elza, um momento? Foi um susto tremendo, porque fez um estrondo e a gente não sabia de onde é que vinha, né? Corremos todo mundo fora de casa para a gente poder ver e se proteger. Por pouco o estrago não foi pior na casa da senhora? Isso, foi por pouco mesmo, porque o que segurou a árvore não tombar por completo foi esse poste que está ali e a árvore em frente que segurou. Mas a gente tomou um susto muito grande, houve danificação material que desestruturou, né, o muro e quebrou o telhado da casa. Olha só, dona Elza contou para a nossa equipe que tinha avisado a Enlurbe várias vezes e nada foi feito em relação a isso. Foi feito, isso. Aconteceu um evento igual a esse há 3 anos atrás e que veio a quebrar mesmo. Todo esse telhado que você vê na casa foi refeito, né? E até então a gente vem dizendo que essas 2 árvores estavam para ser vistoriadas e retiradas, porque tinha problema de cair. Elza, muito obrigado pela participação. Olha só, segundo a APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, as rajadas de vento que atingiram aqui a região metropolitana chegaram por volta de 29 km por hora, deixando em vários locais uma cena como essa aqui. Além da rua Major Codeceira aqui em Santo Amaro, árvores caíram também, Felipe, na Avenida Maurício de Nassau, no bairro da Iputinga, e também na rua José Luiz Silveira Barros, no bairro do Espinheiro. A planta lá no Espinheiro caiu em cima de um veículo que estava estacionado na via. Por sorte, ninguém ficou ferido. E mais uma árvore caiu também no Cordeiro, na rua Nossa Senhora da Saúde. Já os moradores de Brasília Teimosa informaram que por volta das 4h30 da manhã, a água do mar chegou a atingir a Avenida da Orla. Muitos moradores ficaram assustados, muita água invadindo ali a avenida. Por sorte, também ninguém ficou ferido. Uma informação que a APAC já tinha dito antes, que poderia ter ondas de até 3,5 metros a 4 metros de altura devido às fortes rajadas de vento. Nossa equipe fica por aqui acompanhando toda essa previsão, já que, segundo a APAC, é uma previsão que pode durar até o sábado. Agora estamos indo lá para a sede da APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, e assim que tivermos mais novidades sobre esse assunto, voltamos com informações aqui no Assunto do Dia. Felipe.
Muito obrigado, Emerson Pereira, pelas informações, né? Inclusive, nós passamos ali rapidamente hoje pela manhã, ali em frente ao Parque 13 de Maio, né? Havia um poste metálico que havia caído e passado, inclusive, naquela proteção da Faculdade de Direito, não é? E se alguém tivesse passado ali naquela calçada, com certeza seria atingido, uma moto, enfim, próximo ali, né, aquela entrada, na bifurcação ali, no cruzamento, né, com a Cruz Cabugá. Aliás, com a Rua do Hospício, Rua da Aurora, se não me engano, né? Então, vale o alerta para as pessoas que estão próximas aí a uma árvore e tudo mais, ficar mais atentos aí a essa questão, porque realmente o mês de julho e agosto são meses de muito vento. Bom, vamos agora a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Você aproveita esse intervalo, essa pausa e participa da nossa enquete, onde estamos perguntando se você costuma ter insônia. Ligando para a gente, você pode participar aí da nossa pesquisa de hoje, da nossa enquete. Você costuma ter insônia? Sim ou não? A pesquisa simples e queremos contar com a sua participação através do 3424-1977. Após o intervalo, a gente volta a conversar sobre esse tema. Bom, estamos de volta com o programa Assunto do Dia. Você sabia que dormir pouco e também dormir mal, é claro, pode ter complicações para o seu organismo? Pois é, se sofre, por exemplo, de obesidade ou diabetes, as suas poucas horas de sono podem até contribuir para o agravamento desses problemas. É o que a gente vai conferir aqui no quadro É Notícia com a Thalita Belo. Vamos conferir. Thalita, é com você. Olá, Felipe Cavalcante. Olá, pessoal do estúdio. E vocês, queridos telespectadores, que nesta sexta-feira estão nos dando a alegria da sua companhia. O destaque de hoje está no site Insônias, doenças associadas à privação do sono. Segundo o site, a privação do sono e a consequente falta de descanso está relacionada com várias doenças graves. O sono é fundamental para a vida e é a sustentação de muitas funções do nosso organismo, desde o crescimento à consolidação da memória, entre outras coisas. Doenças associadas à falta do sono, destacadas pelo site: obesidade, estresse e ansiedade, a hipertensão e outras doenças do coração. Vamos então voltar aos estúdios do Assunto do Dia, lembrando que na próxima segunda-feira temos um encontro marcado aqui na Notícia. Eu aguardo por você um ótimo final de semana e até lá. É com você, Felipe. Ok, Thalita Belo, muito obrigado pelas informações e por falar em alterações, mudanças aí do ponto de vista comportamental, até mesmo na saúde, não é? Enfim, a gente vai pontuar aqui, né, algumas questões. A gente preparou algumas telas, não é? Algumas informações adicionais que a gente vai, ao longo de nossa conversa aqui com o Dr. Alberto Moraes, que é médico otorrinolaringologista do Hospital Português, e também com o Dr. Décio Fraga, ele que é psicólogo clínico. A gente vai tentar trazer aqui de forma pontual cada situação, não é? Aqui a gente tem informações, olha só, efeitos da privação do sono, a falta do sono, um mau sono, enfim, irritabilidade, estresse e sonolência. 3 pontos importantes, doutor Décio, que são identificados uma pessoa que não tem um bom sono, uma noite de sono de qualidade, não é isso, doutor Décio? Uma noite mal dormida pode trazer todas essas situações, né? Pode desencadear todas essas situações. Irritabilidade, né? Estresse e sonolência. E a sonolência, inclusive, ela pode comprometer muitas coisas no desempenho da pessoa durante o dia. A produtividade. A produtividade, né? A concentração, o reflexo, né? A falta de concentração. Alunos podem ter dificuldade de aprendizado, né? Então, assim, e numa situação mais grave, né, devido a muito tempo com dificuldade de dormir ou com problemas no dormir, aparecer algumas confusões mentais, né? Agora, essa questão, por exemplo, me veio à mente, irritabilidade, estresse. Há pessoas que têm a bipolaridade, né? Pessoas que têm uma difusão, por exemplo, com a bipolaridade, pessoas que não dormem bem, no caso, essas pessoas que não dormem bem, pode alterar ainda mais aí o nível de estresse, de irritabilidade ou não?
Não, geralmente, quem tem algum tipo de transtorno já tem o sono induzido por algum tipo de medicamento, né? Quando esses fatores ocorrem, muitas vezes ocorre porque essa pessoa que tem um transtorno está negligenciando o tratamento. E aí realmente vai afetar, né, no desenvolvimento da vida no desenvolvimento dele. da doença. Da doença, né? Temos aqui outros pontos aí apresentados, olha só, falta de concentração, né, que o Dr. Décio pontuou aqui muito bem, principalmente com relação aos estudantes que passam horas a fio aí estudando pela madrugada e tudo mais, isso aí pode trazer consequências, não é? A curto e longo prazo, a cobrança por um desempenho melhor, não é, faz com que haja uma desorganização na forma de se estudar. Então, muito aluno acha, muito estudante acredita que passar muito tempo estudando, passar a noite, virar a noite estudando, seria uma coisa produtiva, quando não é. Né? Porque aí vem, no outro dia, a dificuldade de concentração, que dificultou no aprendizado. Né? Ele leu bastante, passou muito tempo à frente dos livros, mas não conseguiu fixar aquilo que ele estava tentando aprender. Temos outras questões aqui, além da falta de concentração e aprendizado, a confusão mental, o Dr. Décio até pontuou rapidamente isso, né, Dr. Décio? Alucinações e distorções de percepções. Como a gente poderia descrever essa questão de alucinações e distorções de percepções, Dr. Décio? Numa forma mais grave, né, da insônia, essas alucinações, né, se ouvir ver alguma coisa que não existe, né? Que está ligada à distorção da percepção. Você não sabe consegue distinguir, você não consegue diferenciar entre o que é uma real e o coisa, que não é real. Exatamente. Né? E isso vai interferir no seu cotidiano. Né? Muitas dessas situações vai exigir o tratamento médico. Já tem que vai ter que ter, por ser exemplo, encaminhado para um intervenção neurologista. medicamentosa, né? Exatamente. Tratamento, né? Tem que ir para um médico, para um psiquiatra, para um neurologista, para ver se tem alguma outra interferência, alguma outra coisa que esteja interferindo nesse sono que está provocando essas, como o hipotiroidismo, por exemplo, que pode ser um causador das alucinações, né? Agora, doutor Alberto, será que algum medicamento, né, um tratamento de alguma doença, né, pode trazer, por exemplo, essa falta de sono e, consequentemente, trazer esses efeitos, né, para existir a privação do sono? Sem dúvida, né? Existem várias medicações que elas interferem no ciclo do sono natural. Então, a pessoa passa a ter problemas de insônia ou de sonolência excessiva, problemas desencadeados pela medicação, né? Isso aí, se a gente pegar a bula dos remédios que nós costumeiramente usamos, vamos ver que muitos deles interferem no sono. Por exemplo, pessoas que tomam medicamentos para, sei lá, dor de cabeça, um medicamento simples, né? Lá a gente encontra presença de alguns estimulantes, por exemplo, cafeína, né? Essa substância, a cafeína, que pode ser encontrada no café, enfim, e também medicamentos, pode fazer com que a pessoa perca o sono, a qualidade do sono? Sim, sem dúvida. Os estimulantes, né, a cafeína é um exemplo, eles vão fazer com que nós permaneçamos mais tempo em ativo, com a mente excitada, e isso aí vai dificultar o sono. Como também existem drogas, como por exemplo os antialérgicos, né, os antissamínicos, que eles vão induzir uma sonolência excessiva. Ou remédios, por exemplo, para enjoo, também vão induzir uma sonolência excessiva. E, por sinal, muitas pessoas acabam utilizando essas medicações como forma de induzir o sono, de maneira totalmente equivocada, né? Então, as pessoas dizem assim, eu vou tomar esse antialérgico aqui porque quando eu tomo ele, eu durmo bem. Quando, na verdade, aquela droga não foi feita para induzir o sono. Então, você está se beneficiando do efeito colateral daquela medicação. E esquece que existem também outros efeitos colaterais, outros efeitos adversos, que são muito prejudiciais para a saúde daquela pessoa, e são drogas que não foram desenvolvidas para uso por tempo prolongado, foram feitos para ser utilizadas por um tempo bem específico, né? Já que a gente tocou nessa questão do uso do medicamento, né, os efeitos colaterais que eles podem provocar, doutor Décio, há pessoas que utilizam-se de alguns recursos como medicamentos
para tentar dormirem, né? Há alguns medicamentos muito famosos que são utilizados, inclusive, para tratamento de alguma predisposição ou até mesmo alguma disfunção, né? Enfim, e um tratamento comportamental, de repente, enfim, e são utilizados dessa forma, para provocar o sono. Qual a orientação que o senhor poderia passar para essas pessoas que utilizam-se desses medicamentos? A orientação é a seguinte: a insônia, ela é a ponta do iceberg, né? A insônia tem que ser vista o causador da insônia. Então, o que acontece? Muitas pessoas, ela quer resolver o problema pontual, né? Ela quer resolver o problema de não estar dormindo bem. Então, muitas vezes um vizinho, né, que toma um determinado medicamento, que é prescrito por algum médico, diz: olha, eu tomo tal medicamento e é bom, eu durmo tranquilo. Aí, então me dá... E vou aí, tomar também. Né? Essa pessoa toma também, vai se dar bem, porque o medicamento serve para aquilo ali, mas serve para resolver aquele problema pontual, né? E muitos dos ansiolíticos, que são os medicamentos utilizados para insônia, eles são tarja pretas, não são medicamentos que exigem prescrição médica. Né? Por causar dependência. Exatamente, por causar dependência. Então, muita gente toma porque resolve aquele problema pontual, mas não resolve o estressor que está provocando a insônia. E só complementando o raciocínio do Dr. Décio, essas medicações ansiolíticas, elas, além de causarem dependência, elas causam o que nós chamamos de taquifilaxia. O que seria isso? Seria a necessidade de uma dose cada vez maior daquela medicação para se obter o mesmo benefício. Então, às vezes, ela começa tomando metade de um comprimido, daqui a pouco já não funciona mais, ela precisa tomar um comprimido inteiro e depois já está tomando 2, 3 e não consegue mais dormir, porque são drogas que elas vão perdendo a sua eficácia se a pessoa mantiver o seu uso por tempo prolongado. E não são drogas que devem ser iniciadas logo de cara. Ou seja, primeiro tem que se fazer o que nós chamamos de uma higiene do sono. Uma higiene do sono seria procurar, por exemplo, evitar substâncias estimulantes como a cafeína, procurar dormir sempre no mesmo horário, procurar ter um local, um ambiente para dormir tranquilo, né? Sem luminosidade, sem barulho. Que ajuda bastante, né? Claro, a provocar o sono ali. Sem frio excessivo, nem calor excessivo. Então, a gente tem que botar na cabeça que o quarto da gente tem que ser visto como o lugar de dormir. E não um lugar para trabalhar, um lugar para a gente ficar assistindo televisão até tarde, porque isso vai influenciar negativamente na questão do sono. Vai fazer com que a pessoa passe a ter problemas que antes não teria. Temos aqui mais algumas outras informações nas nossas telas aqui, olha só. Né, dentro dessa esfera dos efeitos da privação do sono, há também aí, olha só, a fadiga, alterações hormonais e aumento de peso, doutor Alberto. O que a gente pode trazer aí a título de reflexão e orientação para as pessoas que estão nos acompanhando? A fadiga, alterações hormonais e aumento de peso. Pois é aquilo que a gente tinha comentado anteriormente. Durante o sono, nós liberamos substâncias, hormônios, que vão beneficiar todo o organismo, vão controlar ou participar do controle de vários órgãos. Então, as pessoas que não dormem bem, seja porque elas têm insônia, ou seja porque elas têm um problema de apneia do sono, que é uma causa frequente de dificuldade para ter um sono reparador. É o famoso ronco, não é? Pois é, quem ronca, ela tem uma maior propensão a desenvolver a apneia do sono. Mas tem pessoas que roncam, mas não têm apneia. Não tem, né? Então é uma coisa distinta aí. Nós consideramos o seguinte, que o ronco é um fator de alerta, porque quando a pessoa ronca, a chance de ela ter apneia do sono é grande. É grande. Mas a apneia, ela está presente, por exemplo, na obesidade, nas pessoas sedentárias, nas pessoas que têm alterações na fisionomia facial. Então, são pessoas que têm o que nós chamamos de retrognatismo, então um queixinho um pouquinho mais para trás. São uma série de fatores que vão predispor à apneia do sono, mas que muitas vezes a pessoa diz assim: doutor, eu durmo 8, 10 horas por dia e mesmo assim eu estou sempre cansado, eu estou sempre com sono. Se eu encostar num lugar para ler um livro, eu caio no sono. Se eu começar a assistir um filme, eu caio no sono. Então, são pessoas que têm que fazer uma investigação
adequada do seu sono para fazer um possível diagnóstico de uma apneia do sono ou uma outra dissonia, que são os distúrbios do sono, né? E aí ela vai ter que fazer um examezinho que nós chamamos de polissonografia, que é um estudo da qualidade do sono daquele indivíduo. Entendo, doutor. Temos aqui também outra tela com mais informações para a gente, dentro dessa reflexão que a gente está fazendo aqui, sobre os efeitos da privação do sono. A gente vai passar aqui, né? Muito bem, está aí. Acidentes, né, podem provocar acidentes e dor muscular. Então essa privação, essa falta de sono ou um sono de má qualidade pode provocar acidentes e dor muscular, doutor Décio. Essa questão de acidentes é aquela falta de atenção, né, que o senhor pontuou muito bem, não é isso? Exatamente. O local onde se dorme tem que ser visto como um santuário, né? Tem que haver uma rotina, estabelecer um ritual, digamos assim, para que aquele local, quando você entre, seja específico para aquilo que você vai fazer. Para o sono. Não é cama para discutir relação, não é um bom local. Nem para assistir televisão. Nem para assistir televisão, nem para ficar olhando no celular, Facebook, o Facebook, né? Então, quer dizer, tudo isso vai interferir, né? Esses acidentes são consequências exatamente daquela problemas nos reflexos, né, problema na concentração, né, que pode provocar acidente no trânsito, acidente no trabalho, acidentes diversos. Bem emblemático disso aí são os caminhoneiros, né? Ah, é verdade, verdade. Que ficam utilizando de drogas estimulantes. A mistura até às vezes de algum produto com outro, né? Isso, são drogas que vão fazer com que ele cumpra a meta, né? Ele precisa entregar aquela carga naquele prazo e ele não pode dormir. Então, isso aí aumenta sobremaneira a incidência de acidentes nas estradas. Né? Verdade, verdade. Inclusive, surgiram inúmeras campanhas para estimular, esses profissionais, os caminhoneiros e tudo, para não utilizarem-se desses recursos, né? Há inclusive uma discussão aí na Câmara Federal, alguns projetos, enfim, a gente vai aguardar. Olha, de acordo com um estudo feito pela Universidade de Lübeck, na Alemanha, as pessoas que conseguem ter uma boa noite de sono absorvem melhor as informações do dia a dia do que aquelas que passam longos períodos sem dormir. Ainda segundo os pesquisadores, isso acontece porque durante o descanso ocorre a síntese de proteínas responsáveis pelas conexões neurais, aprimorando habilidades como memória e aprendizado. Tá aí uma dica, uma curiosidade importante. Vamos agora a um breve intervalo. Você aproveita essa pausa aí que vamos ter e envia aí a sua participação, participa da nossa enquete também. Estamos perguntando a você se você costuma ter insônia, E você pode ligar para a gente e participar da nossa pesquisa através do 0 operadora 81 3424-1977, está passando aí no rodapé do seu vídeo para que você possa acompanhar e ligar para a gente. Não esquecendo do nosso WhatsApp aí, para você mandar a sua mensagem. Olha só, o número do WhatsApp é o 9920 39435. Está passando aí também na sua tela para que você possa enviar a sua mensagem e participar ao vivo do programa, tá bom? Após o intervalo a gente volta. Bom, estamos de volta com o programa Assunto do Dia e neste momento temos aí, o nosso quadro O Direito é Seu e uma telespectadora enviou sua dúvida, Ela disse, será que com as mudanças recentes o fator previdenciário permanece? Tem outra pergunta, inclusive, aí a ser respondida e o doutor Dário Ambrosio, advogado previdenciário, ele vai responder a essa dúvida no nosso quadro O Direito é Seu. Olá, hoje nós vamos responder a dúvida de Marta de Lima. Ela pergunta o seguinte, a minha irmã é separada há 25 anos. Meu ex-cunhado constituiu nova família e já tem até filhos maiores de idade. A pergunta é, se ele falecer, a quem cabe a pensão? Porque o meu cunhado, todos os meses, deposita um salário mínimo na conta da minha irmã. Qual é a situação? Quem vai ficar com a pensão? Bom, Marta,
ele já vive com outra, ele tem a companheira dele, que será contemplada com a pensão. A sua irmã poderá tentar na justiça provar de que ele compete pensão alimentícia para ela esse tempo todo. Há essa possibilidade dela poder vir receber também a pensão. Se for comprovado que ele comete pensão para a ex-mulher, essa pensão será dividida meio a meio entre a atual companheira e a ex-esposa. Bom, você ouviu aí a resposta, não é, da nossa telespectadora que mandou a sua mensagem. Faça também como ela, envie sua mensagem, sua dúvida lá na nossa fanpage. Só você postar, visitar a nossa fanpage pelo facebook.com/assunto do dia e postar a sua dúvida. Após você postar a sua dúvida, você coloca o hashtag, não é, que é aquele sinal do jogo da velha, o direito é seu, que é o nome do quadro do programa, não é? Você envia aí sua dúvida no campo do direito, seja direito previdenciário, trabalhista, direito do consumidor, enfim. Mande sua mensagem e a gente vai atrás de um profissional devidamente qualificado para responder a sua dúvida, tá bom? Bom, em um estudo da Universidade de Chicago, adentrando aqui ao nosso tema principal de hoje, né, sobre a questão da insônia, um estudo da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, comprovou que um sono profundo e ininterrupto, sem interrupções, está relacionado a bons níveis de pressão arterial, hein? Neurologistas explicam, né, que a dificuldade em descansar durante a noite é equivalente a um estado a um estado de estresse, aumentando inclusive a atividade da adrenalina no corpo. Ou seja, uma noite mal dormida deixa o organismo em estado de alerta, né, aumentando a pressão sanguínea durante toda a noite. A gente vai explicar melhor isso aqui, né, contando com a presença, a participação e as orientações aqui dos nossos convidados. Hoje com a presença do Dr. Alberto Moraes, ele que é médico otorrinolaringologista do Hospital Português, e também com a presença do Dr. Décio Fraga, ele que é psicólogo clínico. Nesse caso dessa pesquisa, né, que a gente apresentou, Dr. Alberto, de fato acontece isso, né, essas mudanças do ponto de vista orgânico e tudo mais, não? Sem dúvida ocorre e a gente vê isso com frequência na prática clínica. Como nós falamos, né, o sono, um sono de reparador, um sono de boa qualidade vai facilitar o bom funcionamento de vários sistemas do nosso organismo. E a hipertensão arterial é sem dúvida facilmente observado que com relação à pressão arterial a gente consegue controlar melhor quando você tem um sono de qualidade. Agora, ter um sono de qualidade significa passar por todas as fases do sono, porque o sono ele tem um ciclo, onde ele tem as fases mais superficiais e as fases mais profundas. Cada ciclo do sono desse, cada etapa do sono tem o seu papel de reparador, o seu papel de repouso. Então é importante que a pessoa que passe por todas essas etapas de um sono de boa qualidade. E tem estudos, inclusive, que mostram que as pessoas que dormem pouco, elas têm um maior risco de morrer de maneira mais precoce. Então elas vivem menos. Quem dorme menos tende a viver menos. Uhum. Temos aqui também muita gente participando através das nossas redes sociais, exemplo aqui da nossa fanpage. Olha só, deixa eu ler aqui rapidamente a participação da Sandra Rodrigues Lima. Ela participando aqui conosco, ela trouxe uma história inusitada aqui, não é? Ela diz o seguinte: Felipe, esse tema para mim é extremamente interessante. Eu tenho um histórico na família onde uma pessoa da minha família era sonâmbulo e lembro-me bem de uma situação assustadora onde essa pessoa se levantou da cama, abriu a grade e saiu para urinar na rua, aliás, na minha mãe, é isso mesmo, foi isso mesmo. E correu para pegar ele, minha mãe correu para pegar ele e até hoje ele não lembra dessa situação inusitada. O meu filho mais novo, ele fala dormindo, senta na cama com os olhos abertos, conversa depois, né, e depois deita. E no dia seguinte não lembra do acontecido. O que leva uma pessoa a falar dormindo? É a pergunta aqui, a primeira pergunta dela. Depois, sentar na cama e também com os olhos abertos conversar, né, ou chegar ao extremo de levantar, abrir uma grade e sair para a rua e no dia seguinte não lembrar do que aconteceu. Está aqui a participação dela.
Doutor Décio, isso é comum às pessoas que têm sonâmbulo, são sonâmbulos, e essa questão também de conversar dormindo e tudo mais? Felipe, o sonambulismo ele é um quadro, né, mais específico, que vai exigir, né, uma pesquisa mais profunda a respeito. Eu sugiro que ela procure um neurologista, né, onde vai fazer um estudo mais profundo, né, para indicar que tipo de caminho que deve ser tomado. Muito bem, está aqui a orientação para a Sandra, não é? Agradecemos aqui pela participação dela, por ela ter compartilhado conosco dessa experiência. O Teodoro de Pablo, ele diz aqui, olá Felipe, quando criança eu abri os olhos, mas não conseguia me mexer. E agora eu sei que isso se chama paralisia do sono. E o que seria isso de fato? E quantas horas um idoso deve dormir? São duas perguntas aqui do Teodoro Pablo, doutor Décio. A quantidade de sono, né, pode variar entre 6 e 7 horas até 8 horas. O idoso, na verdade, ele fraciona essa quantidade de sono. À noite passa menos tempo dormindo, mas durante o dia, né, tem aqueles sonos pontuais. Então, não é que ele durma pouquíssimo, né? Ele pode dormir até a mesma quantidade de sono, só que o sono dele é fracionado. Mas mesmo assim ele é reparador. Tem aqui também outras participações, é o caso aqui temos aqui o João Paulo, lá de Olinda, e a Maria José, lá de Jardim Piedade, participando conosco. A Maria José, lá de Jardim Piedade, diz o seguinte, que tem insônia desde criança. Hoje ela só costuma dormir com remédios. Ela acha que o organismo dela já criou uma certa dependência aos medicamentos, né? Ela pergunta se é possível reverter esse quadro. Doutor Alberto Moraes. Maria José, né? Maria José, isso mesmo. Veja, dona Maria José, é possível sim, sendo que toda vez que nós utilizamos drogas, tarja preta por tempo prolongado, a parada súbita dessas drogas normalmente não são eficazes. Então é necessário fazer um desmame progressivo dessa medicação, seja ela qual for, mas pelo que eu estou entendendo me parece ser um ansiolítico. E essa diminuição progressiva deve ser associada a um tratamento complementar, seja com atividades de relaxamento, uma psicoterapia, um yoga, alguma outra atividade que facilite a normalização do seu sono. E trocar ou substituir isso aí por drogas que causem menos dependência ou que não causem dependência, né? Agora, é um processo muito lento, não pode ser nada feito bruscamente. Além de todos esses cuidados que o Dr. Décio falou com relação ao quarto de dormir, né? As pessoas acham que podem dormir com a luz acesa, ou ouvindo música, ou ouvindo televisão, e isso é extremamente prejudicial para a qualidade do sono. Então, essas questões podem ajudar e muito para melhorar a qualidade do sono. Olha só, daqui a pouco a gente vai ler aqui a participação do João Paulo, lá de Olinda, no próximo bloco, só trazendo uma outra informação adicional. Olha só, estudos estatísticos, né, realizados nos Estados Unidos indicaram que o problema atinge 50%. A questão da insônia lá nos Estados Unidos, né, dentre a população americana, 50% deles tem problemas com relação ao sono. Agora, é claro que se não detivermos aí nos casos de insônia aguda, que todos têm algum momento da vida realmente para extrapolar o número para 100%. A gente não pode deixar isso acontecer, então é preciso tomar alguns cuidados específicos, por isso que nós estamos trazendo essa temática hoje aqui à tona, para que a gente, né, de maneira geral, todos nós dormimos e precisamos de uma boa qualidade do sono. Então daqui a pouquinho a gente vai voltar e trazer algumas outras dicas importantes após o nosso intervalo. Bom, já estamos de volta com o programa Assunto do Dia. E olha só, para a gente não perder tempo, há uma informação aí importante que queremos passar para a população, tá certo? Um alerta emitido, né, pela Capitania dos Portos com relação a inúmeros, né, a ventos, né, fortes aqui na capital pernambucana. E o repórter Emerson Pereira, ele está neste momento na APAC com mais informações sobre a previsão do tempo na capital pernambucana. Emerson, é com você.
Mostramos agora há pouco na rua Major Codeceira, aqui perto no bairro de Santo Amaro, a árvore que caiu atingindo um poste, uma casa. Ao todo, até agora, a informação que temos é que no Grande Recife 7 árvores já caíram devido a essas fortes rajadas de vento. E aí, como você falou, estamos aqui na sala de monitoramento, na sala de situação da APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima. Temos aqui os meteorologistas acompanhando toda a situação desses ventos que vem atingindo o Grande Recife. E a informação que temos, Felipe, é que esses ventos não é algo fora do comum. É algo já esperado para esse período entre junho e o início de setembro. E quem vai explicar melhor para a gente essa situação é a Aparecida Fernandes, ela que é meteorologista e coordena aqui a sala de situação. Aparecida, muito bom dia. É uma situação já esperada que vocês vêm monitorando para esse período. Bom dia. Durante o inverno, que inicia em junho, o sistema que nós chamamos assim, que é um sistema de alta pressão, que é o anticiclone permanente do Atlântico Sul, que a gente pode observar aqui pela TV, nesse monitor, esse sistema que gira no sentido contrário ao ponteiro dos relógios, que nós chamamos assim, sistema de alta pressão. Ele fica mais intenso no inverno, a pressão fica mais alta e isso faz com que os ventos fiquem mais fortes nesse período. E o que aconteceu nesses últimos dias? Esse sistema, além de estar mais forte, ele se aproximou do continente e ele causou ventos fortes em todo o litoral do Nordeste. Como a gente pode ver aqui nessa outra imagem, nesse outro vídeo, o vento está mais forte, essa parte vermelha é o vento forte em todo o litoral nordestino. Todo o setor leste do Nordeste a gente teve vento forte, Os ventos ontem tiveram rajadas de até 50 km por hora, que já é um vento considerado forte, e isso fez com que tivesse todas essas ocorrências. Aparecida, o que todo mundo quer saber, a dúvida da população aqui do Grande Recife é se esses ventos podem voltar a atingirem aqui a região do Nordeste e o Recife de forma mais intensa e continuar ao longo da semana. Olha, a previsão para os próximos dias é de diminuição da intensidade do vento. Porém, ventos de intensidade moderada são esperados até o até o início de setembro. A gente ainda tem ventos de intensidade moderada, ventos constantes com essa intensidade. E nesse período a gente pode voltar a ter um vento com essa intensidade forte. Aparecida, muito obrigado pelas informações. Então, o alerta foi dado. Felipe, quem mora em área de risco, é bom ficar atento a essas informações. Voltamos com você ao estúdio e todos os detalhes, esse balanço geral, teremos hoje no Jornal Estado às 18 horas. Felipe. Muito obrigado, Emerson Pereira, pelas informações, e a Rede Brasil vai estar aí nessa cobertura, Caso haja necessidade, vai haver alguma intervenção na nossa programação para que a gente possa levar a você, aliás, informações, para que você possa ficar atento com relação a esse assunto, não é? Bom, e neste momento a gente vai conferir aqui no programa Assunto do Dia o Dicas do Consultor. Bom, e no Dicas do Consultor de hoje estamos recebendo mais uma vez o palestrante Júlio Pascoal. Júlio, é um prazer mais uma vez recebê-lo aqui, meu amigo. Seja bem-vindo. Prazer todo meu. Felipe, bom dia a você, aos nossos convidados e a todos os nossos telespectadores. E qual o assunto, Júlio, que você preparou hoje pra gente, para o nosso telespectador, dentro dessa temática, dentro desse quadro Dicas do Consultor? Então, Felipe, mais uma vez, já de antemão agradecendo a repercussão nas redes sociais do nosso quadro. E mais uma pergunta foi feita lá para mim, nas redes sociais, dizendo: Júlio, traz alguma coisa, na verdade uma afirmação, traz alguma coisa falando sobre clima organizacional, a positividade, ser positivo no ambiente de trabalho. Muito bom. Traz alguma diferença? Gera alguma produção sendo positivo? Então, a gente fez algumas pesquisas e trouxe para cá para a gente poder conversar hoje. Então excelente. Fique à vontade, Júlio, para trazer mais informações para a gente sobre esse tema tão importante. Claro. Então, para manter o nosso padrão, o que a gente já vem trazendo, eu trouxe algumas perguntas que são mais comuns referente ao tema positividade, clima organizacional propriamente dita, Então, a primeira, Felipe, é a positividade, essa ideia de trazer a empresa para frente, ela deve vir apenas do líder, apenas da empresa? E muitos dizem, se o líder não traz positividade, se o líder não é motivador... Só é aquele líder negativo, não vai dar certo, sim, já sei. Então toda a empresa vai ser. Então o colaborador também não vai fazer esforço nenhum para isso. Então será que vem dele? Primeiro, gente, a ideia é o seguinte: o colaborador ele tem que trazer também esse grau de positividade.
não é? Não vai esperar que venha apenas da organização. Muitas vezes a empresa não tem aquele padrão, não tem um clima organizacional, não tem uma estrutura favorável à motivação, não é isso? E o que acontece? Mas nem por isso você vai deixar de trabalhar ali, Claro, deixar de trabalhar bem, Claro, trabalhar claro, feliz. claro. Então, houve sim uma mudança de alguns tempos para cá do paradigma de liderança. Hoje nós temos uma liderança, em vez de autocrata, mais liderança mais participativa. O líder influencia muito na positividade, na gestão da motivação, sim, mas que não venha só dele. Nós, enquanto colaboradores, também devemos levar a nossa cota de positividade. De contribuição nesse Contribuição, sim, claro. Segundo aqui que a gente vê é o que comprova que a positividade afeta no ambiente de trabalho. Eu já peço ao nosso telespectador que ele faça uma análise simples. Se você está no ambiente, lá numa roda de amigos, conversando, seja na empresa ou fora dela, e chega alguém com uma... Tá todo mundo feliz, e chega alguém triste. A vida não tá boa, o Brasil tá em crise mesmo. Não cria um ambiente favorável, triste. Normalmente fica um ambiente não triste, fica um ambiente pesado. Mesmo que você rebata aquilo. Não aceite no momento que você diga assim, não, que é isso, querido. Não é bem assim, mas é plantado uma semente da negatividade ali. No mínimo, você depois vai pensar, e não é mesmo? A vida não é tão... A vida é difícil mesmo, o Brasil está em crise mesmo. E aí você começa a ter, no mínimo, um pensamento aí que causa insônia. Não isso é? É verdade, como é o verdade. tema dos nossos queridos colegas. Inclusive, aqui. a gente já pontuou aqui que alguns fatores ligados ao trabalho, ao ambiente organizacional, pode fazer com que as pessoas tenham uma sonolência, não é? Aliás, uma má noite de sono, a insônia, perdão. Sim. Isso pode provocar também Sim. relações com relação ao trabalho, aliás. Claro, né? E com relação à positividade, a ser positivo. Isso, não é? Isso agrega muito. Então, vamos lá. Influencia muito. Isso é um estudo simples, não precisa ter um estudo científico para provar isso. Você está na roda de amigos, vem alguém com um sentimento positivo. Tá lá, todo mundo meio cabisbaixo, crise e tudo mais. Então vem alguém e diz assim, que é isso? Vai dar certo. Vamos desenvolver aqui, vamos procurar a solução. Também não causa um sentimento diferente? Com certeza. Então, isso em si já mostra que ser positivo traz um diferencial para o trabalho. Porém, tem um estudo feito sobre isso. Uma consultoria chamada Gallup fez um estudo recente, que informa que a pessoa positiva, o colaborador que pensa positivo, pensa para frente, ele tem uma produtividade maior, cerca de 30%, Felipe. Nossa, isso é um número importante, sim, né? 30% sim. É muita coisa, com certeza. Claro, com certeza. um exemplo básico, se a pessoa produz 70 e está ali desmotivado, cabisbaixo, a pessoa que está positiva ali, com a positividade, ele produz 100. 70, então, que é o dele, mais 30% mais que complementa 30%. até o outro que está desmotivado. Exatamente. Então, estudos comprovam que o colaborador, tendo um pensamento positivo, estando motivado, ele produz em cerca de 30% a mais do que o que não. Então, olha, isso é ciência. Com certeza, comprovada. com certeza. Um outro ponto que é uma pergunta comum, se é tão bom, como é que eu posso partilhar dessa positividade? Outra coisa, um exercício para o nosso telespectador fazer, Felipe. Você vai lá, entre os seus amigos, né, tem um pensamento, né, positivo, você traz lá a conversa, traz uma ideia positiva, que vai dar tudo certo, e você vai ver que vai impactar todo mundo, né? Como a gente falou anteriormente. Então, como é que eu partilho positividade? Sendo positivo. A partir do momento que você é positivo, você chega no ambiente e o clima vai mudar. Vai contagiar todo o ambiente. Vai contagiar. Né? O contrário também é verdade. Se você tem um sentimento negativo, vai também contagiar. Né? E aí que é o problema, né? É a gente sempre tem alguém na equipe de trabalho que você vai encontrar com aquele sentimento negativo. Você diz, oh meu Deus, chegou, faz isso não é? Vamos ser positivos, vamos pensar que vai dar certo, mas não vai dar certo. E aí você começa a trocar aquelas ideias e até desgasta para você torná-lo, convertê-lo em positivo. Aí você trouxe um outro ponto aqui que eu estou observando, como ser positivo em meio à crise. Isso aí já é um outro fator, não é? Então, e aí a crise a gente já traz de uma maneira bem generalista. A crise no país que estamos vivendo hoje... Uma crise financeira, não é? Crise financeira... Política. Outra coisa, Felipe. Tem um ditado popular que diz, o bom no bom é bom demais. Você trabalha no Google, todo o clima organizacional feito para você, sabe? Você trabalha com horário flexível, o salário está na conta, você trabalha numa empresa legal. Ser positivo lá é bom, né? Isso nesse caso é. Mas não é o caso da maioria de nós, né? A maioria de nossos telespectadores está se identificando com isso. De você estar numa empresa que o clima não é tão bom, mas você precisa estar bem. É o seu sustento, é o seu salário. Então,
O que acontece? Como é que eu vou ser positivo em meio à crise? Fui abordado uma vez por um aluno nos corredores da faculdade, que ele disse o seguinte: Júlio, eu trabalho num ambiente hostil, caótico, pressão, telemarketing. É um um ambiente mais que tem mais nível de estresse, né? Que a gente já falou aqui em etapas passadas. Como é que eu vou ser positivo num ambiente que não é positivo para mim, no caso, na percepção dele? Falei uma coisa simples. O que é que você gosta de fazer lá? Nada? Não, gosto de falar com as pessoas. Pronto. Então, usa aquilo, que é comunicar com as pessoas. O melhor que a pessoa tenha. O melhor que você tem. Aquilo que você gosta de fazer. Então, pratica a comunicação como se fosse a tua atividade crucial. E lá você vai focar tanto naquilo que você gosta, que o que você não gosta vai ficar em segundo plano. E isso vai fazer com que as pessoas sejam contagiadas por essa sua atitude. Exatamente. Não é isso? E isso vai servir para a crise como um todo, né? Pensa nisso. E aí, Felipe, como a gente sempre costuma dizer aqui, não trago receita de bolo, mas a gente traz alguns passos aqui para você começar a exercitar positividade na sua vida pessoal e profissional. Bem. E temos alguns pontos aqui de algumas pesquisas que a gente fez. Então, quer começar a praticar a positividade? Então, primeiro ponto. Pare de reclamar da vida. Não adianta você ficar só reclamando da vida. Verdade. A vida sempre inevitavelmente vai ter o ponto não tão legal. Os altos e baixos, né, da vida. Normal, e a vida é feita dessa. Então, foca nas coisas boas. Não para de reclamar. Outra coisa, você reclama e depois se põe como vítima. É porque só acontece comigo, a vida não é boa pra mim. Não se põe como vítima, não. Se põe como fator atuante. Eu vou mudar essa condição de vida. Outra coisa, não se aborreça com coisas simples. Porque o trânsito é ruim, porque está chovendo, porque está ventando, porque não está fazendo muito sol. Então a gente acaba aqui reclamando, pegando até das questões simples. Naturais, né, da vida, né, humana e tudo mais. Isso aí não é bacana, de maneira Exato. Né? Então não se apega a isso não, por favor. Peça e aceite ajuda. Lembrando que você ser positivo não quer dizer que você não tenha problemas e que você não precise do auxílio de outras pessoas. Por favor, seja humilde. Então, quando se sentir para baixo, né, ocupe-se. Então procura alguma coisa para fazer. Tá para baixo? Tá vendo que tem uma sementinha da negatividade ali? Procura alguma coisa para fazer. A gente falou anteriormente, vou falar um hobby. Qualquer coisa. Uma coisa que te ponha para frente. Outra coisa que não se dê tanta importância, até porque você não é o centro do universo. Então você vai acertar e você vai errar também. Normal. E isso, ser positivo, não quer dizer que você vai estar imune a isso. Introduza uma novidade agradável à sua rotina diária. É aquilo que a gente falou anteriormente. Um hobby, uma atividade diferente. Que tire da rotina, não é? Que lhe tire daquela rotina. Isso. Que lhe traga para um ambiente que você goste. Isso. Você fica positivo. Outra coisa, exercite a tolerância. Lembra que a gente vai trabalhar com pessoas, com gente, e a gente sabe muito bem que nem todo mundo vai estar na mesma sintonia, o que popularmente a gente chama de na mesma vibe. Nem todo mundo vai estar. Isso. Então, pratica a tolerância. Tenta aquelas pessoas que estão ali meio negativas, traz para essa positividade que você carrega. E aí, pratica solidariedade e gentileza, não tem isso melhor. Nunca é demais. Não. Isso é nunca demais. Né? Ajuda uma senhora, o idoso a atravessar a rua, pede licença, dá bom dia, boa tarde, boa noite. Compartilha a positividade. Gera gentileza. Gera gentileza. Muito bem. Para fechar, por último, não menos importante, contabiliza as coisas boas do dia. O que acontece com as pessoas negativas chega no final do dia, a pessoa está lá dizendo aconteceu isso. Minha vida não prestou. Não prestou. Hoje foi tudo errado. E lá vai, né? Só coisa ruim. Só coisa ruim. E não aconteceu nada de bom. Cara, você acordou, já é um ponto. Com certeza. Tem muita gente que não acorda, né? Tá saudável, Não, tô meio doente, mas tá vivo. É verdade. Tá podendo lutar pela vida, podendo fazer as coisas melhor. Então, seleciona, pega as coisas boas da vida, do dia e memoriza. Lembrando que nada vai acontecer de ruim? Não vai acontecer de ruim. Vai ter os altos e baixos, mas valoriza aquilo que te deixa para frente. Então, nossas dicas de hoje. Boas as dicas só para a gente fechar, queria agradecer a todos pela colaboração nas redes sociais. Quer dar sugestões de pauta? Quer contribuir com a gente? Comentar? Entra lá no Facebook do Assunto do Dia, bota lá a hashtag Dicas do Consultor e aí fala com a gente. Põe lá a sua sugestão de pauta e agradeço mais uma vez
pela colaboração. Júlio Pascoal, foi um grande prazer recebê-lo mais uma vez, meu amigo, e sucesso aí. E até a próxima sexta-feira ainda conosco aqui no Dicas do Consultor, né? E é muito bom tê-lo sempre aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom final de semana a todos os convidados. Obrigado. Um bom final de semana para você também, Júlio. E só lembrando, neste momento a gente vai conferir, já que estamos falando, nesse clima organizacional que estamos aqui tratando, vamos conferir as principais ofertas de empregos no nosso quadro Há Vagas. E no nosso quadro de hoje não vamos ter ofertas de empregos, e sim estágios, que é uma iniciação importantíssima dentro do mundo corporativo, hein? Há duas telas aí com informações, né, para você que pretende estagiar. Olha só, você que está cursando administração hospitalar, há 3 vagas de estágio para você, hein? E também, olha só, ciências biológicas, 2 vagas de estágios, né? Gestão de marketing, 2 vagas. Além também na próxima tela a gente obtém mais informações sobre outras oportunidades. Olha só, gestão de marketing, 2 vagas, letras, 4 vagas e técnico de estética, não é? Técnico de estética, 1 vaga de estágio. Tá aí as informações importantes. Se você pretende obter mais informações, você pode ir ao CAA, né? Na Rua do Progresso, número 465, no edifício Vila Empresarial, na Boa Vista, ali no centro da cidade do Recife. E para obter mais informações, também você pode ligar para o 0 Operadora 81 31 31 60 00, 31 31 60 00, ou também o 31 31 61 00. Então, portanto, sucesso para você, tá bom? E retomando aqui o assunto principal de hoje no programa, a gente está conversando aqui sobre a qualidade, as dificuldades do sono e a qualidade do sono, né? Temos uma enquete aí para que você possa participar. No final do programa a gente vai trazer a informação para você com relação ao resultado da enquete. A pergunta é a seguinte: você costuma ter insônia? Você costuma ter insônia? Você liga para a gente e participa, 0 Operadora 81 3424 1977, 3424 1977. E olha só, uma pesquisa de universidade americana, ou, aliás, da Medical School, né, dos Estados Unidos, mostrou que a privação prolongada do sono, ou acordar várias vezes durante o sono, é muito comum, inclusive, para algumas pessoas acordarem aí várias vezes, né, durante o sono, durante a noite. Isso pode estar relacionado a acidentes vasculares cerebrais, hein? Além disso, ataques cardíacos e doenças cardiovasculares, segundo constatou a pesquisa. Os autores do estudo conduziram uma investigação que acompanhou durante 25 anos, né, mais de 470 mil pessoas em 8 países, incluindo Japão, Estados Unidos, Suécia e Reino Unido. De acordo com os pesquisadores, dormir pouco causa um desequilíbrio na produção de hormônios, que inclusive o doutor Alberto Moraes, que está aqui conosco, tocou nesse ponto, falou sobre essa questão. E também, além de desequilibrar a produção de hormônios e também substâncias químicas no organismo, há uma condição para aumentar as chances de desenvolver colesterol alto, doenças cardiovasculares e derrames cerebrais. Um outro ponto importante, doutor Alberto Moraes e doutor Décio Fraga, que a gente precisa pontuar também, não é? Essas questões que terminam se desenvolvendo no nosso organismo. Estudos como esse podem trazer mais definição ou entendimento sobre a importância de se dormir bem, não é isso, doutor? Pois é, a gente tem que lembrar que nós não somos máquinas, né? Então a gente precisa do repouso, precisa de dormir e revigorar-se para o dia seguinte encontrar a batalha do dia a dia bem disposto, né? E aí esse estudo vem fortalecer aquilo que a gente havia dito, que as pessoas que dormem mal e que dormem muito pouco, elas têm uma série de doenças, uma série de problemas que poderiam ser evitados se ela passasse a se preocupar melhor com a qualidade do seu sono, né? Muito bem, vou pedir aqui, né, para o Williams José ou talvez o Marcondes, né, para passar aqui o microfone rapidamente para ele aqui, mas já está ok, não é? Muito bem, Paulo, muito obrigado. Bom, vamos voltar aqui a conversar, não é, sobre essa questão, e temos aqui algumas participações de pessoas que aproveitaram o intervalo, não é? E enviaram, melhor dizendo, as suas participações. Como havíamos prometido no bloco anterior, o João Paulo participou conosco, né? O João Paulo deve estar aí atento, não é? Para acompanhar a resposta. O João Paulo lá de Olinda. Ele quer saber se a substância alprazolam, não é isso?
tem alguma contraindicação. E esse uso a longo prazo pode trazer malefícios. Doutor Alberto, pode responder essa dúvida? Veja, o alprazolam, ele é um ansiolítico. Os ansiolíticos são drogas que costumeiramente as pessoas costumam usar no dia a dia para melhorar a qualidade do sono. Mas são drogas que causam dependência, são drogas que a pessoa vai precisando tomar cada vez doses maiores para ter o mesmo efeito, a mesma eficácia. E o uso a longo prazo vai trazer uma série de problemas. Por exemplo, pode ter um aumento da pressão intraocular, pode haver a própria dependência química mesmo, a pessoa vai precisar tomar doses cada vez maiores, afeta o raciocínio, afeta o nível de raciocínio mesmo, né? E é uma droga que depois que a pessoa já está dependente, para tirar é muito difícil, a pessoa tem que fazer um desmame muito lento e substituir por drogas que não vão trazer os mesmos malefícios. Porque existem vários grupos de drogas que nós podemos utilizar para o tratamento da insônia. Depois de se faz toda a higiene do sono, que se toma todos esses cuidados, como mudança no estilo de vida, e aí eu gostaria de pegar um pouco a frase do professor Júlio, onde ele diz a pessoa ser otimista, né? Porque tem aqueles pacientes que já chegam no consultório e dizem assim, doutor, eu já tomei tanto remédio, eu sei que nada mais vai funcionar para mim, eu sei que minha sina é não dormir mesmo. Então essas pessoas já vêm com todo um pensamento negativo, na negatividade, pessimista. E aí, para essas pessoas, é difícil que alguma coisa funcione mesmo. Mas depois que a gente... Até porque, me permita, né, doutor Décio está aqui conosco, claro, essa questão mental, psicológica, não é? A pessoa termina ultrapassando os limites, né, do campo psicológico, comportamental, emocional, e termina se tornando uma doença psicossomática, não é? Exatamente. A insônia, ela tanto provoca doenças orgânicas quanto também emocionais psíquicas, né? E as pessoas querem resolver tomando um medicamento, É sempre essa cultura, né, Alberto? De resolver, resolutividade, coisa muito rápida. Passou uma vida toda para adquirir aquilo, para que aquela doença se instale no organismo, né? Ficou dependente e depois de 20 anos que não dorme, quer resolver no momento. Não é assim que vai resolver. Vai ter que ter uma mudança de estilo de vida, né? Vai ter que introduzir coisas no lugar daquela que vai ter que tirar, né? Porque se aquele padrão que a pessoa utilizou, né, para viver algumas décadas não vem dando certo, mude, né? Passe para um padrão aceitável, passe para um padrão mais saudável, né? Mas as pessoas não querem, acham que caminhar é uma besteira. Caminhar é ótimo, caminhar ajuda a diminuir a pressão arterial, melhorar ajuda no respiração, diabetes, né? Ajuda na respiração, ajuda no sono. Inclusive, não é? A gente produz uma substância de satisfação. Serotonina. A serotonina, não é? Exato. No ato e de as exercício, endorfinas, né? que dão prazer. Dá prazer, não é? Então isso já relaxa a pessoa também, né? Quer dizer, qualquer atividade física dentro das suas possibilidades, não é? Só vem trazer benefícios, né? E é uma das coisas que a gente indica para quem tem problema de insônia, né? Técnicas de respiração, que aparentemente pode ser uma coisa boba, mas é uma coisa que funciona excelentemente, né? A pessoa, mesmo deitada na cama, pode fazer algumas técnicas de respiração, né? A gente desaprendeu a respirar, né? A gente respira do peito para cima, né? Esquece que a respiração ela tem que invadir todo o seu corpo. Quando criança, a gente já tem essa questão da respiração muito de forma natural, não é? Já vem, exatamente, não é isso? Exatamente. Temos aqui inúmeras pessoas participando pelas redes sociais também, não é? O caso do palestrante Eduardo Barros, o professor Eduardo Barros participando aqui conosco, não é? Ele diz aqui, Felipe, bom dia, primeiramente, parabéns pelo programa, você mais uma vez com um tema de muita utilidade pública para os telespectadores. Gostaria que os entrevistados falassem rapidamente se existe algum estudo científico que fala sobre a importância da oração antes de dormir. Se um momento de oração, né, de prece, pode anteceder ao momento de dormir e se tem alguma relevância na qualidade do sono. Parabéns pelo programa. Muito obrigado, palestrante Eduardo Barros, professor aqui participando. Também temos aqui a Verônica Gabriela. Há uma semana estou tomando um comprimido de 2 mg para dormir por conta da conta...
por conta própria, aliás, medicação por conta própria, uso do medicamento. Sei que estou fazendo errado, mas o estresse do dia a dia tira o meu sono. Já tive várias noites acordadas, se eu não durmo, fico com mais dor de cabeça e irritada o tempo todo. O que fazer? Está aqui a participação da Verônica também. Temos duas questões aí, doutor Décio, a questão da oração, da prece, de falar ali com Deus. Isso ajuda também a pessoa ter uma noite mais tranquila, de repouso? Com toda certeza, sem sombra de dúvida. Né? O que acontece? Tanto essa ligação, né, com Deus, né? Não é? Uhum. Quanto também lhe tira das preocupação preocupações diária. Você né? parece que você deixa de lado, Você né? deixa tudo aquilo de lado e você... Se esvazia. Se esvazia, exatamente. Né? Porque normalmente nós estamos invadidos de preocupações à toa, na verdade. Né? Isso então você leva isso para a tudo. cama. Uhum. Né? Leva isso para a cama. Então, o que provoca a insônia? Preocupações. É verdade. Né? Pensando em mil e uma coisas durante o dia, ou o dia que vai resolver no dia seguinte. Então, orar antes de dormir é primordial. Você se esvazia, entrega ali, não é? Exatamente, exatamente. E você vai dormir tranquilo. Uhum. E com relação a essa questão daqui da Verônica, que pontuou aqui, que ela usa medicação, né, de forma autônoma, isso, é claro, ela disse que traz uma série de consequências, inclusive a participação aqui de outras pessoas que, de igual modo, já procuraram, inclusive, a ajuda médica, neurológica, psiquiatras, né, o caso da Edith Bento, a Maria Tereza também aqui, ela pergunta se existe algum centro especializado de tratamento do sono. Estou agilizando aqui por causa do tempo. A Maria José, lá da Itapissuma, ela diz que também tem insônia e depressão. Em suma, doutor Alberto, qual a orientação que o senhor pode passar com relação ao uso dos medicamentos? Já pontuou aqui, mas vale a pena a gente salientar, bater mais uma vez nessa tecla. O grande problema é que as pessoas jogam toda a responsabilidade para cima das medicações e esquecem que para ter uma boa noite de sono é importante fazer todos esses cuidados que nós falamos aqui. E agora, muito bem, o colega, o professor, Eduardo Barros, né? Eduardo Barros, né? Ressalta bem a importância da oração, da meditação, de procurarmos desprendermos e termos um pensamento positivo, né? Da vida, de tudo, e que às vezes a pessoa, na hora de dormir, para muita gente é um momento de angústia, porque as pessoas dizem assim, todo mundo vai dormir e eu sei que eu vou passar a noite em claro. Já tem as experiências anteriores ruins, né? Já tem as experiências anteriores e isso cria um ciclo vicioso. Já vai com essa predisposição. Exatamente. Ela já vai acreditando que não vai dormir. Então isso é muito ruim. É importante se trabalhar esse aspecto psicológico, né, como o doutor Décio bem falou. E com relação às drogas, é importante ter muito cuidado, porque essa pessoa que vem há uma semana tomando provavelmente um ansiolítico, ela vai ficar dependente dessa droga, vai precisar tomar cada vez de doses maiores e não vai resolver. O problema dela não vai ser resolvido. E infelizmente eu peço licença aqui ao doutor Alberto Moraes, não é? E também ao doutor Décio Fraga. O tempo realmente foi embora aqui do programa Assunto do Dia, mas nós tivemos aqui um debate, um bate-papo muito interessante e importante, né? Ajudamos a muita gente, acredito, e temos aí o resultado da nossa enquete que pôde comprovar isso. Olha só, a pergunta foi se você costuma ter insônia, né? Olha só, 97% das pessoas que ligaram e participaram responderam que sim, né? E 3% apenas responderam que não. Olha só aí, a situação não é grave, não é? A situação das pessoas que estão perdendo o sono, doutor Décio e doutor Alberto Moraes. E nós queremos agradecer a vocês pela presença aqui mais uma vez, ao doutor Décio Fraga. Pode deixar inclusive o contato da clínica, fique à vontade, doutor. Felipe, a última vez que estivemos aqui, eu falei para você que 1 hora estava um tempo muito curto, né? Agora 1h30. Agora né? 1h30 está um tempo muito curto. É verdade, é verdade. Então, quero agradecer novamente, né, o convite de ter vindo aqui, a gente discutir um tema tão dentro da atualidade, né, que muita gente tem dúvidas e a gente viu pelo resultado da enquete. Exatamente. Né? E é uma coisa que acomete toda a área urbana. É uma questão puramente urbana. Entendo. A gente não vê isso muito na zona rural. Verdade, mas na área urbana ela é muito, muito comum. E as pessoas já têm isso no seu cotidiano como uma coisa natural que não é. Preocupante. E o senhor pode deixar, inclusive, o contato da clínica, não é? Mas no momento eu estou sem clínica. Muito bem. Minhas atividades estão me tirando da clínica que eu preciso voltar. E o seu e-mail? Décio Fraga da Silva,
yahoo.com.br. Muito bem. E o doutor Alberto Moraes, que é médico otorrinolaringologista do Hospital Português, inclusive o Hospital Português tem um tratamento lá, não é, com relação a reabilitar a qualidade do sono, né, melhorar a qualidade do sono, né, inclusive. Nós trabalhamos muito com essa questão do sono, né, no dia a dia nós recebemos dezenas de pacientes e com problemas, todo tipo de problema do sono relacionado ao sono. E lá o nosso contato é o 3416-1634 e 3416-1635. E eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que estou às ordens, estou sempre às suas ordens. Foi muito bom tê-los aqui conosco. Agradecemos a você também, telespectador e internauta, que pôde participar conosco. Segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta em mais um programa Assunto do Dia com outro tema importante. Fique atento à programação da Rede Brasil, que vamos especificar para você a nossa próxima temática, também nas nossas postagens no Facebook. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um excelente final de semana para você e até o nosso próximo encontro.